Estamos iniciando hoje nosso segundo dia do nosso portal Jornada Ser Infinito. É um portal de acesso para a Jornada Ser Infinito. E hoje eu quero falar um pouco sobre a conexão com a nossa essência da criança perdida, né? Da nossa criança ferida. A nossa essência, aquilo que a gente trouxe, né? Quando a gente é, encarnou aqui nesse plano, a gente tem uma essência, todo mundo tem uma essência. Então, eu gostaria de falar sobre isso, porque por que que eu decidi falar sobre isso e por que que a minha jornada é para trabalhar isso, tá? Só para vocês entenderem. A jornada Ser Infinito, eu silenciei aqui, tá? Todo mundo. Depois, se alguém quiser, levanta a mão só para não atrapalhar o raciocínio aqui. A jornada Ser Infinito, ela tem um propósito muito profundo, né? Muito conectado com tudo que eu venho buscando e com tudo que eu aprendi, né, nesse tempo. Aprendi com os meus processos de cura mesmo, né? Assim como vocês também têm os seus processos de cura, né? Eu também tenho, né? Tive os meus processos e ainda tenho os meus processos, né? E essa jornada, ela vem para trabalhar as questões muito profundas da nossa infância que refletem diretamente no nosso presente. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida atualmente, os nossos bloqueios, as nossas crenças, as nossas limitações, os nossos estresses, as nossas dores, elas estão muito associadas com as feridas da infância. Feridas de rejeição, ferida de abandono, ferida de não se sentir vista, não se sentir percebida, feridas da violência, né? Muitas feridas, elas é, trazem, né, traumas profundos para nós, e esses traumas, eles refletem da forma como a gente vê o mundo, da forma como a gente vê o mundo. E eu, nos últimos dias, últimas semanas, não sei se vocês perceberam no meu Instagram, eu venho postando alguns vídeos que são bem tocantes, né? São vídeos que é para instigar mesmo, instigar essa criança, tocar nessa ferida, porque eu quero identificar o público. Quem são essas mulheres que estão escondidas por trás de uma armadura? Que a maioria esconde uma armadura, né? Então, a gente faz as coisas do nosso dia a dia, a gente trabalha, a gente cuida de filho, cuida de casa, às vezes a gente até é uma ótima profissional, muito bem-sucedida, mas por trás de tudo isso, existe uma armadura que ninguém conhece, é uma armadura protegendo a tua criança, a mulher, que ninguém conhece. Ninguém sabe. Por isso é muito perigoso a gente se espelhar na vida do outro. Achar que a vitrine do outro é maravilhosa e querer ter aquela vitrine. Porque a gente só expõe as partes boas ou as partes que a gente finge ser boas, não é verdade? Quando eu postei alguns vídeos, eu percebi que tinham muitas mulheres que estão mortas por dentro. Essas foram muitas das frases que eu vi num vídeo que eu coloquei lá, eu acho que até falei na semana passada, que, que inicia assim: é, eu já morri uma vez, mas ninguém percebeu. Quem aí já morreu uma vez e ninguém percebeu? Ou muitas vezes e ninguém percebeu? Seja agora, ou seja lá na infância, na adolescência. Tenho certeza que em algum momento alguém passou por um processo traumatizante, mas ninguém percebeu. Ou está passando e ninguém está percebendo, né? E esses processos podem ter acontecido lá na infância e volta e meia é disparado o gatilho em algum momento da sua vida e você volta lá atrás. Quando você já pensa que você já superou um trauma, um sentimento, algo acontece na sua vida e você volta lá para trás. E você vivencia aquilo de novo. E mais uma vez, e mais uma vez.
Alguém passa por isso? A Kate passa por isso. Eu passei por isso há pouco tempo, achando coisas que eu achei que eu já estavam superadas, e olha que eu trabalho terapeuticamente já há um tempo, e eu toco mesmo nas minhas feridas, eu vou lá, busco desenterrar, né? Que é algo muito difícil, que muitas pessoas não querem tocar no assunto. Não, não quero olhar para isso. Que a maioria das pessoas fazem assim, né? Não quero olhar para isso, isso é muito difícil para mim, né? E aí as pessoas não olham. E muitas crianças, né, que são vocês, porque vocês também são uma criança, né? Muitas crianças têm questões ali que tiveram que esconder para que pudessem continuar, né, vivendo. E então, assim, a pergunta é, onde foi, né? Onde foi que você deixou o seu brilho dos olhos? Em qual momento da sua vida, uma reflexão para vocês, né? Em qual momento da sua vida que você percebeu que perdeu o brilho dos olhos, né? Em que momento da sua história a sua espontaneidade em se divertir por coisas sem motivo, né? Em se divertir, em qual momento da sua vida você perdeu a graça? Já teve algum momento da vida de vocês que vocês perceberam assim, nossa, eu não acho mais graça em nada. Antes eu era piadista, achava graça. Hoje as pessoas falam as coisas pra mim e eu fico assim. Não parece que às vezes, em alguns momentos da nossa vida, eu já passei por isso? Parece um embotamento afetivo, é um embotamento da tua alegria, é uma tristeza tão grande que tu perde a graça. Eu sei que quando a gente vai ficando mais velho, eu entendo que a gente já não acha tanta graça quanto uma criança acha graça de qualquer bobeira. Mas também a gente não pode perder a graça de tudo, não é verdade? E aí você se olha assim e fala: Nossa, mas antes eu me divertia tanto. Eu era mais leve, agora eu tô sentindo um peso tão grande. Não consigo achar graça em nada, não consigo achar sentido em nada. As pessoas estão ali se divertindo, eu tô olhando assim, observando, né? Em qual momento da sua vida que a tua espontaneidade e a tua alegria, sem motivo, foi substituída por prazos, cobranças e uma armadura pesada, né? Eu não tenho tempo para me divertir. Eu tenho prazo, eu estou sendo cobrada, eu preciso manter a minha armadura. E por que que a gente mantém essa armadura, né? Esse peso. Então, é, tem alguns momentos, se vocês voltarem para trás, vocês vão perceber que teve algum momento em que alguma coisa desabou aí dentro de você, alguma coisa que alguém fez para você, né? Eu tenho um momento muito específico da minha vida, né? Lá, o primeiro momento, se eu for pensar assim no primeiro momento, eu tenho um momento muito específico da minha vida em que eu me senti abandonada, né? Um dos momentos da minha vida que eu achei que eu estava indo para uma diversão, vou contar uma coisa para vocês. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 4 para 5 anos. E a gente morava nessa casa onde eu moro agora. Eu voltei para minha casa de origem, depois de adulta. E a gente saiu num caminhão de mudança, eu achei tão legal. O meu pai não estava em casa, mas eu achei tão divertido eu na frente do caminhão assim. Aí eu olhei, a minha avó morava na mesma servidão. Minha avó já é falecida. Eu lembro, gente, eu tenho essa memória assim, ó, na minha cabeça, que eu olhei para minha avó na janelinha da casa dela de madeira, que era de tramelinha assim, um trincozinho, uma tramela de madeira. Vocês conhecem, né? A casa de vó tem aquele prego com aquela madeirinha que tranca a janela, né? É uma memória afetiva isso, né? E aí eu olhei para ela e fiz assim, e fui. Saímos da casa.
deixei para trás e fui para morar na casa da minha avó, que era uma casa muito velhinha. Não tinha nem banheiro, gente. Não tinha nem banheiro na casa. Era bem velha mesmo, bem velha. Eu tinha que dormir com a minha irmã num beliche e a minha mãe dormia na parte de cima e nós duas dividíamos uma cama. Depois a minha mãe arranjou um companheiro e ela dividia o beliche com o companheiro e a minha irmã dormia embaixo. E depois eu fui percebendo, dentro da minha ingenuidade, que não ia ter volta. E aí os meus brinquedos tinham ficado ali. Pode ser insignificante, mas parte de mim ficou ali. O meu carrinho de boneca de madeira, as minhas loucinhas de barro, sabe aquelas loucinhas, fogãozinho, panelinha de barro que a gente compra, né, nas feiras de artesanato. Ficaram coisas minhas ali que, para mim, como criança, eram valiosas. Ali foi a minha primeira perda. E ficou meu pai, né? Depois de um processo que eu tive, minha mãe se casou, teve um relacionamento que não era tão bom para mim, para minha irmã, que era uma pessoa mais agressiva. E eu ia sempre ir para trás da casa da minha mãe, chorava, chamando pelo meu pai. Chamava por ele. E ele nunca vinha. E nunca visitava. E nunca participava. E nunca, em nenhum momento, foi visitar. Só fui voltar a falar, ver meu pai depois de adulta, né? Então, assim, teve um momento daquele que eu. Alexa, Oi, Bebel, boa noite. oi! Pode entrar. Ih, beleza. Vou- Só vou silenciar um pouquinho aqui, tá, Bebel? A gente chama de novo. E aí, é, o momento que ficou marcado na minha vida foi um momento que eu fui para trás da minha casa e todos os momentos eu ia para trás da minha casa chorar e a minha mãe ia lá me acolher. E teve um dia que ela chegou lá e falou assim: Ó, essa é a última vez que eu tô vindo aqui. Pronto, marcou, né? Marcou. É isso, eu lembro disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Se vocês forem voltar, né, lá no seu passado, vai ter alguma coisa lá que vai ter marcado. Seja uma palavra maldita, maldita. Uma palavra maldita, ela é maldita, na verdade. Então, você não faz nada certo, você é feia, tua irmã é mais bonita, o teu pai é, não vai voltar para casa, sei lá, fala alguma coisa mal do seu pai e você fica traumatizado com o pai. Ou você sofreu alguma violência física, uma violência sexual, uma violência psicológica. Ou às vezes é uma coisa que não parece grandiosa, mas para você é grandiosa e aquilo ali, enquanto você não tratar aquilo ali se torna uma montanha. E ela se torna um bloqueio na tua vida adulta. Qualquer coisa. Seja, por exemplo, é, pessoas que têm irmãos. O irmão que ganhou um brinquedo melhor que o seu e você ficou com aquilo, né? Ou o irmão que sempre recebia mais atenção que você e você ficou com um sentimento de que você não era merecedor, ou que você nunca foi preferido, ou que você sempre foi o excluído, né? Eu vou falar 4 reflexos da criança ferida, tá? Vou falar 4 reflexos e vocês levantem a mão. Quem tiver com a câmera desligada e puder ligar, só para eu ver aqui quem que vai levantar a mão. Se vocês, por acaso, têm esse reflexo, para a gente identificar se alguém aí tem uma criança ferida. Pode ser? Ó, primeiro reflexo. Necessidade de controlar tudo para o mundo não desabar. Quem tem essa necessidade, quem que é controladora na sua vida, se não controlar, as coisas não vão dar certo, você tem que controlar. Quem que é controladora aí? A Kati, a Silvana, a Tina. A Ju não é controladora, Ju. Tu deixa as coisas fluir. Tu permite que as pessoas façam as coisas, tu fica de boa. A Aline também. Então tá bom. Outro.
O medo constante da rejeição, aceitando muitas vezes migalha para não ficar sozinho. Quem que aceita menos do que merece ou já aceitou algumas vezes menos do que merece? A Kati. Tu aceita menos do que tu merece? A Tina, a Silvana, a Ju e a Aline. Aceita, Aline? A Ju não aceita. Não aceita. E a Aline? Mas já aceitaram? Então a criança já tá, né? Já tá se reestruturando aí dentro, né? Então tá bom. Terceira, a exaustão crônica de ser o porto seguro de todos enquanto você está se desmoronando por dentro. Quem quer porto seguro das pessoas e não é o seu porto seguro? Juliana, Aline, tu é porto seguro? A Silvana, a Tina e a Kátia. É porto seguro, Kátia? A Bebel também. Bebel, assim. Ó, por que que você é o porto seguro, né? Sobre essa questão de ser o porto seguro. Sabe aquela criança que teve que assumir a responsabilidade de irmãos, ou teve que ser a protetora da sua própria mãe, né? Ou de alguém, né? Teve que cuidar, às vezes, situação de violência, ou teve que ser o seu próprio porto seguro porque não tinha ninguém para proteger, né? E aí ela aprende que ela tem que sempre cuidar, ou ela cuidar dela sozinha, sem permitir que seja cuidada, porque acha que ninguém vai cuidar, porque ninguém cuidou. Então, não tem confiança, perdeu perda de confiança. Então, eu tenho que me cuidar, porque se eu não me cuidar, ninguém vai saber cuidar de mim tão bem quanto eu me cuido, porque eu sempre me cuidei, eu sei me cuidar. Sai fora, eu não preciso que ninguém me cuide, porque eu sei me cuidar. E é claro que você aprendeu a se cuidar, que se você se cuidou com 4, 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você foi morar sozinho, você sabe se cuidar. E aí você não permite que ninguém cuide de você. E aí você cria bloqueios de permissão e de merecimento também. Quarta ferida. Culpa absurda na hora de descansar, achando que sempre precisa produzir e dar conta de tudo. Quem é que tem culpa na hora de deitar ali hoje? Agora, a Bebel. Silvana se culpa, Silvana, quando quer tirar um soninho da tarde? A Kati. A Juliana deita tranquilo assim? Ah, hoje eu não quero. Não. E a Tina? Como é que é pra ti, Tina? Tu se culpa? A Aline se culpa também, e a Tina se culpa, e eu me culpo também. Gente, sabe o que eu fiz hoje? Eu deitei na minha cama e pensei, meu Deus, eu não preparei ainda a minha palestra, mas eu preciso fazer a divulgação. Eu cheguei 1 hora em casa, fiz o almoço bem correndo, eu tô sempre correndo assim. E eu falei, não, tem que preparar. Vocês sabem, né? Vocês são do meu curso de Reiki, vocês sabem que as minhas meditações são todas canalizadas e muitas coisas que eu venho, às vezes, dar aula para vocês no nosso grupo de simpatizantes lá do Reiki. A maioria das vezes eu não preparo nada, gente. Eu venho assim, ó, só peço para essa luz me iluminar e me trazer a palavra. E aí sempre desenrolo, não desenrolo? Sempre vem, porque estou sendo orientado. E é isso, é o nosso sentido, a nossa conexão, né? Nosso eu superior. E hoje eu só pensei no tema, e o tema que eu pensei era esse, né? De trabalhar isso, porque assim, quando hoje eu deitei na minha cama, e eu sempre fico assim, ó, pensando, pensando, minha cabeça não para, eu tenho que produzir o tempo todo, eu tenho que me cuidar. Olha minhas feridas. Controladora, medo da rejeição. Hoje não tanto, hoje eu já me assumo, estou assim mesmo e é isso, tá? Mas em alguns casos, às vezes, eu sinto que eu ainda dou uma patinada, tá? Migalhas, não aceito. Não vou mais aceitar migalhas, não aceito migalhas. Mas exaustão crônica, por ser porto seguro, estou cansada, tá? E culpa absurda na hora de descansar. A gente não tem que sentir culpa absurda na hora de descansar. A gente tem direito de descansar também, mas a nossa mente está sempre trabalhando. E quando a gente deita ali para descansar um pouquinho, eu trabalho de manhã, sou assistente social, eu volto para casa e depois eu vou mexer nas coisas da terapia. E aí eu deitei hoje e falei assim: não, hoje não. Falei, hoje não, hoje eu me permito, hoje eu vou me permitir, mas mesmo assim a mente assim,
Não, hoje eu vou me permitir. Tava tão friozinho, eu deitei. Ah, mas aí veio assim, não, tu vai se permitir. Mas primeiro tu vai criar o banner, tu vai informar qual é o tema, tu vai estruturar e você vai falar, porque tem pessoas te esperando. Foi isso que veio. E aí o que eu fiz? Para eu acalmar minha mente, eu fui lá, peguei o tema, peguei o assunto, fiz, mandei. Eu falei, agora seja o que Deus quiser, né? Se tiver uma pessoa, se tiver duas, a gente vai conversar. E aí, gente, isso tudo é reflexo da tua criança, que teve que trabalhar muito cedo, que teve que assumir as responsabilidades, que teve que muitas vezes estar empenhado em mostrar serviço, entre aspas, mostrar muito mais do que talvez o seu irmão, do que talvez outras pessoas, porque se não mostrasse, não seria visto, não seria percebido, não seria amado. Tipo assim, se eu não fizer, eu não vou ser amado. Então eu vou fazer. É o trabalho em troca de amor. E a gente tem que aprender que a gente não precisa trabalhar para receber amor, né? Porque o amor já está aqui dentro. Então, acessar isso, essa consciência de que a gente não precisa se esforçar para ser amado, se maltratar para ser amado, né? Que a gente tem direito também de descansar, que a gente tem direito de soltar o controle. É tão ruim, às vezes a gente não quer soltar o controle, mas parece assim que se a gente soltar o controle, as coisas vão se, né? O trem vai se descarrilhar ali. Por quê? Porque na tua infância tu precisou disso. Tu precisou manter o controle sozinho da tua vida, porque não tinha ninguém para cuidar ali de você, né? Você precisou assumir responsabilidades que não eram suas, assumir responsabilidade de cuidados que não eram seus, nem para sua idade. E aí a gente se tornou o quê? O que que as pessoas falam? Ô, tu é uma guerreira, hein? Eu lá quero saber de ser guerreiro, quero ser princesa. Eu quero ser princesa. Por que eu sou princesa, né, gente? A gente não. Olha como seria bom a gente poder soltar um pouco assim, ai, ai, que bom. Mas, né, é um trabalho constante. Eu já superei muitas das coisas e muitas coisas eu já tenho consciência, né? Eu já consigo ser mais leve para mim. Mas ainda assim, eu mantenho o controle. Eu tô com um mentor, eu não deixo ele fazer as coisas para mim. Ai, gente, gente, tem hora que eu tô, sabe? É o meu jeito. Eu não consigo, sabe? Neste momento eu ainda não tô dando acesso total para minha vida. Eu não permito. É a permissão também, né? O medo de você soltar e as coisas descarrilhar e você sofrer. Então você acaba fazendo tudo. Aí você é a terapeuta que faz o marketing, faz a divulgação do seu trabalho, faz a venda, desenvolve o produto, atende e dá aula. Olha quanta coisa a gente tem que fazer. Não podia ser só a terapeuta, mas não, porque se a pessoa for fazer uma divulgação e eu não gostar do banner, então assim, eu não consigo, às vezes não consigo soltar o controle para as pessoas fazerem as coisas para mim. Porque tem que ser tudo do meu jeito. Por que será, gente? Que é assim. Alguém mais é assim? Faz todas as tarefas? Mas isso não é só na terapia, é na cozinha quando você vai cortar um. Você pede pro seu marido fazer alguma coisa. Aí ele vai lá, na boa vontade de fazer, e você tá lá igual uma mosca ali, ó. Deixa eu ver se tá fazendo certo. Quem é que faz assim, né? O controle, ele, ó, a Tina é. A Kátia deixa, vai fazer comida, o jeito que sair tá bom. É assim, Kátia. Ah, que bom, Kátia, pelo menos tu já solta um pouco, né? Então, assim, nos pequenos detalhes que a gente vê o quanto a gente é controlador, né? Ó, a Aline também é assim, né?
faz o almoço, aí o maridão lá tá lá fazendo almoço e ela já tá lá, ó, faz direito, tempera com isso, não bota assim, olha ali, vai queimar, vai botar água. Eu nem sou assim, né, Gabriel? Agora eu deixo o Gabriel um pouco lá, já sai da cozinha para não olhar. Mas sabe por que que eu sou assim, gente? Porque a minha mãe era assim comigo, ela mandava eu passar pano, tirar pó, ela tava ali olhando, ó. Ela mandava fazer cortar alguma coisa, cortar uma cenoura, aí tu tá cortando errado. Faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz acolá, passa o pano assim. Quem que teve uma mãe assim, dominadora, controladora, que não deixava você fazer da sua forma, do seu jeito? Alguém tinha uma mãe assim, como a minha? Ó, a Tina, a Kati, né? Porque a mãe provavelmente foi controlada também. Ó, a Aline também. Que coisa chata, né? Que perturbação, né? E eu me sinto extremamente perturbada quando alguém quer falar como eu tenho que fazer. Eu detesto, não me diga como eu tenho que fazer, eu vou fazer do meu jeito. E isso não é um trauma que tu traz? De tanto alguém falar como você tem que fazer, hoje você não quer ouvir, deixa que eu faço sozinha. E aí você pega tudo pra você. Pode ser, né? Vem lá de trás. Ficaram tanto falando como eu tinha que fazer que hoje eu não permito que ninguém faça nada pra mim. Eu quero fazer tudo do meu jeito. Se alguém disser que tem que fazer assim, eu vou fazer do outro jeito, né? Então, isso é uma sequela também da nossa criança. A gente acha que a nossa criança não está ferida, mas ela está. E aí a gente precisa resgatar essa criança, né? Acolher essa criança, olhar para as sombras, olhar para aquilo que ainda te fere e mostrar para ela que agora você já é uma adulta, que você pode cuidar, que ela está protegida, né? Olhar para ela e falar assim: olha só, você sofreu lá, mas olha no que você se tornou, olha onde você está, olha onde você chegou, né? E trazer de novo aquela alegria da nossa criança de volta para gente. Porque a vida é assunto sério, mas ela não precisa ser séria o tempo todo, né? A vida é assunto sério, mas ela não precisa ser séria o tempo todo. A gente precisa ter um tempo para se divertir. Porque aí você não consegue nem se divertir com seus filhos. Eu, assim, dificuldade de brincar. Me culpava muito por não. A minha filha já está com quase 11 anos e olha quanto tempo que ela me chama para brincar de boneca, eu não sei brincar. Eu sempre brinquei sozinha. É triste, né? Eu sempre brinquei sozinha de boneca. Fazia as roupinhas da minha boneca. Quem aí que brincava sozinho e não tinha companhia para brincar, a mãe não brincava? Eu não me lembro nenhum momento da minha mãe brincando comigo. Uhum. Também não. Nenhum momento eu lembro dela brincando comigo com alguma coisa. Mas eu não culpo ela. Ela tinha muita responsabilidade também. Assim como eu também não vou me culpar, porque eu já me culpei demais. Eu não mereço sofrer por isso. Eu já sofri demais, entende? Quantos de vocês aí já sofreram demais também, né? Por não poder, por ter perdido aquela criança lá atrás e hoje vocês não conseguem acolher nem os seus próprios filhos da forma que vocês gostariam que tivessem acolhido você. Você não aprendeu, você não sabe. Tá tudo bem, faz parte. Mas você já é melhor do que a sua mãe foi para você. Graças a Deus, né? Abraço a minha filha, digo que amo, né? Já fui muito pior para minha filha, né? Porque antes quando eu sofri depressão, estresse, eu era estressada, eu era muito estúpida muitas vezes. Mas hoje eu já consigo respirar um pouco mais. Eu sou uma mãe assim, ó. Às vezes eu falo com ela, eu pareço um sargento falando. Eu acho que eu vivi sob domínio de um sargento quando eu era criança. Porque eu pareço um sargento, parece que eu passei a minha vida numa escola militar. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sou muito amorosa com a minha filha também. Muito mais do que eu senti que foram comigo. Eu não me lembro da minha mãe estar me abraçando. Eu não tenho lembranças disso, de abraço. Eu não tenho lembrança de beijo de boa noite. Ó, minha filha, boa noite, Deus te abençoe.
Dorme bem, dormiu bem. A minha mãe me acordava botando um som bem alto e batendo as panelas. Quem é a mãe batendo as panelas e batendo a vassoura? Pô, que coisa, né? É, gente. Então, assim, são pequenas coisas que criam a nossa personalidade e a forma da gente agir com as outras pessoas. E aí a gente precisa trazer, fazer uma retrospectiva para compreender por que você age de tal maneira, né? Por que você age de tal maneira? E aí você ressignificar aquilo que você vivenciou e trazer um novo significado e a importância daquilo para você no seu aprendizado, para que você não leve para gerações futuras e nem para sua vida, né? Através da culpa, através da pressão, através da cobrança excessiva sobre si, sobre os outros, através do controle, de você também não só querer controlar os outros, mas o controle excessivo sobre você, sobre o universo, sobre o movimento da vida. Querer controlar cada passo e não deixar que a energia flua, que a energia te leve para os lugares onde que você tem que ir. Então, você tem que ter um momento de descanso introspectivo para que você possa acessar os desejos da tua alma, que você possa sintonizar novamente com os desejos da tua criança, com aquilo, lembrar daquilo lá no fundo, aquilo que você se conectava antes, assim, que tocava o teu coração, que era tão gostoso. Eu lembro de colecionar papel de carta, era tão lindo ver as flores. Eu sempre fui muito romântica, eu achava muito lindo escrever cartas, escrever poesia. Isso tudo tá dentro de mim, eu tenho isso dentro de mim. E isso aí vai se perdendo com o tempo, com a pressão do dia a dia. E aí você esquece que você gosta de poesias, e aí você não para mais para ler um livro de poesias. Você esquece que você gostava de assistir filmes de romance ou de comédia, porque você perdeu a graça na vida, né? Você esquece de, sei lá, brincar numa gangorra, sentar na praia e largar o celular por um momento, só contemplar, né? Você esquece que você pode se lambuzar de sorvete? Você esquece tantas coisas, né? Que você pode fazer coisas simples. Então, assim, ó, essa jornada é uma jornada de busca de tudo aquilo que você precisou deixar para trás, porque você precisou se tornar uma mulher muito forte, que tem que cuidar de tudo. As mulheres que responderam o vídeo lá, teve mais de 150 mil visualizações, muitos comentários dizendo que tinham morrido por dentro e que, inclusive, pensavam em morrer neste momento. Então, tem muita mulher com ideação suicida, muito grave. E aí, eu entrei nos Instagrams de algumas dessas e não parece, né? Pode falar. Então, e provavelmente elas não estão aqui. Então, a contribuição desse seu trabalho é muito mais que você imagina, porque elas ainda vão ser impactadas de uma certa forma. Nós, como terapeuta, pelo menos eu penso assim, a gente já morreu algumas vezes. Quando eu vi, eu me identifiquei dessa forma, porque eu escolhi morrer, né? Muitas vezes. E sim, eu busquei muito, todos nós somos médios, mas eu busquei estudar a mediunidade para me entender essa criança. E foi um grande desafio. E está sendo até hoje, claro. Já tem 9 anos que eu estou nessa caminhada. É muita coisa. Elas ainda não entendeu, né? Como você, e acredito que todas que estão aqui. Então, o seu trabalho é muito maior que você imagina. É um Muito trabalho bom, muito de bom. formiguinha, né? De formiguinha. Hoje, quem está aqui diferente é a É, Aline, que se permitiu também terminar a formação, a Bebel, né? Ó, uhum. a Aline também botou ali que está na mesma caminhada, buscando. Eu também estou no mesmo tempo que tu, Ju.
Lá em 2017, Hum. 18 começou a minha caminhada também, né? Eu Acho que também, eu muita gente também. despertou naquele período ali. Acho que muita gente foi sendo chamado, né, para isso. Sim, como eu dito. Veio uma onda, né? Tem uma onda. As ondas vêm, né? De Uma tempo em tempo onda, vem a onda. é. E aí o Eu nosso. agora, pode falar. Pode falar. Não pode falar, tá tudo bem, já Então, o encerrei. nosso trabalho profissional é perceber além da imagem que as pessoas estão transmitindo. Porque quando eu entrei no Instagram de cada, não de todas, né? Logicamente tinha muita gente, mas eu entrei em algumas, a vida perfeita. Pessoas que estão dizendo que estão querendo cometer um ato contra a própria vida. E a gente sabe, né? A gente vê muitas vezes a pessoa, nossa, mas ele estava tão feliz aquele dia, estava bebendo com a gente. Gente, a depressão é caso muito sério, porque eu já passei por uma ideação também. É caso muito sério. Então, você pode estar aí terapeuta e eu nem sei o que você está pensando. Você está terapeutizando os outros, mas você não está se cuidando, né? Quantas de nós temos um sofrimento aí que ninguém está sabendo? Então, a gente precisa do apoio de outra, uma da outra, porque às vezes a gente pode só participar do grupo e não falar nada, mas aquilo que uma soltar é uma centelha divina para ti. É uma centelha de sabedoria, de consciência. Ela pode ativar algo em ti que estava, nossa, por que que eu não pensei nisso antes, né? E outra coisa, tem gente que traz as coisas muito pro drama, né? A gente costuma trazer. Porque só eu? Acontece tudo comigo. Só eu sofro assim. A gente se coloca num patamar do ego e o ego diz é só contigo. Porque é isso, o nosso ego, né? E aí, quando a gente vê, uma multidão comentou um post sobre morte. Vieram mais de 2.000 pessoas me seguir por causa de um post de morte, gente. Vocês têm noção disso? 2.000 mulheres que estão sofrendo e que precisam da gente, tá? E a gente precisa também se curar para poder curar essas mulheres. Porque vocês são terapeutas, mas vocês estão, tem coisas aí para curar, assim como eu tenho também. Eu me curo com vocês. Para mim é uma cura estar aqui. A minha jornada como terapeuta é o meu processo de cura, tá? Igual A minha vocês. também. Assim como o psicólogo, quando escolhe a profissão, não é por nada que ele escolheu a profissão de ser psicólogo. No inconsciente dele, ele também trabalha, precisava ter trabalhado. É um próprio chamado, né? Isso mesmo. Eu acredito nisso. Eu, assim, é, eu passei processos desafiadores. Quando você disse de tudo que você falou, eu achei até maravilhoso, porque eu encaixei em um só. Mas talvez o mais desafiador, porque eu fui todas essas coisas e eu encaixei naquele que eu me vi sozinha. Mas por isso que eu fui estudar espiritualidade, espírita e mediunidade, porque só a terapia não me auxiliava, era pouco, sabe? E hoje eu falei, o que que eu vou fazer hoje? Aí eu vi o seu pôster, eu falei, ai, que bom, achei uma canalização aqui. Então, aí entrei. Porque eu estudo todos os dias. E isso aqui para mim é um estudo. É Sim. maravilhoso isso aqui para mim. Essa energia, essa troca, isso é maravilhoso. Então, eu ainda não posso me permitir parar. Eu falo que eu vim numa encarnação desafiadora. E eu aceitei esse desafio, né? A única coisa que eu penso, então vamos. Mas eu é todos os dias. E eu atendo pessoas que querem morrer. E eu tive que estudar. Mais minha mediunidade do que terapeuta. Verdade. Eu adoro o seu trabalho, eu admiro muito, te acompanho. E mais eu tive que estudar mais mediunidade. Hum, Sim. E esse caminho que a gente escolhe é um caminho sem volta. Não, não dá para ver. Não tem como. Eu fico pensando, ai meu Deus, às vezes seria tão fácil só ir lá no meu trabalho, chegar em casa e não. Né? Meu trabalho ficou lá. Eu sou assistente social, vocês sabem, eu trabalho com situação de violência contra criança e adolescente há 14 anos. E eu poderia sair do meu trabalho e vir para casa
E eu chego em casa 1 hora da tarde. Eu trabalho 4 horas por dia lá. E aí eu chego em casa uma. Quantas Olha pessoas te curtiu no pôster? quantas, quê? Quantas pessoas te curtiu no pôster? Ah, quantas curtiram? Ah, É, curtidas eu não sei. Eu sei que comentário. 2.000 chegaram, mas foi 150.000 visualizações e não sei quantas mil curtidas, muitas curtidas. Não sei É agora. muita coisa, né? É É. muita E coisa. muitos comentários e muitas repostagens e envios para outras pessoas também. Então, assim, as pessoas elas se conectaram com isso, né? Então, os outros posts também que Uhum, eu trabalhei ali são posts da criança, tudo voltado para trabalhar essas feridas, esses traumas, né? A gente precisa trabalhar esses traumas aí, porque esses traumas refletem a nossa vida, né? Hoje eu tive um atendimento espetacular lá no serviço social de uma criança que tem 12 anos e não, ela é uma criança que às vezes se sente menina, às vezes se sente menino, se sente excluída da turma e já se cortou um monte. Tava com os braços tudo cortados e as pernas uhum. cortadas, Não está né? aceitando. Mas ela tem 12 anos e é uma criança super além, à frente das outras crianças, espiritualizada. Eu falei assim para ela, Uhum, nossa, eu entendo a tua sensação de ser excluída e porque você está à frente, apesar de você achar que você está menos que eles, porque eles se excluem, mas eles não conseguem entender os teus pensamentos. Está à frente, né? Uma criança maravilhosa, gosta também de tarô, aí tirei uma carta, a gente leu sobre uma carta ali, ela falou que o arcano maior dela era a morte. Aí eu peguei aquela minha carta da morte do meu tarô, que ela é lindíssima, gente. Eu vou achar a carta da morte aqui. E eu queria que vocês falassem, cada uma, tá? Sobre o que vocês sentem quando olham essa carta da morte para ter a percepção. Aquela criança teve uma percepção, e eu tenho uma percepção totalmente diferente dessa carta da morte. Mas eu não quero que vocês façam uma leitura do que seria a carta da morte, que ela representa realmente no tarô, mas o que ela representa na imagem que vocês veem, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Essa é a carta que eu mostrei para a criança. Vou perguntar para Silvana. Vou abrir teu áudio aqui, Silvana. Abre teu áudio. Me fala o que que tu sente quando tu olha para essa carta aqui. Qual é a tua, assim, ó, não fica racionalizando muito, só teu sentimento. Tá mudo. Vou mostrar aqui a Eu cartinha. gosto da luz que tem no meio. Uhum. É, a carta da morte, para mim, ela representa um fim de um ciclo, normalmente, entendeu? E ali eu vejo uma luz, tipo uma luz no fim do túnel. É. E, e a Ju, o que que tu sente, Ju, quando olha para essa carta? sempre fim de ciclo. Já pode encerrar algo que você não encerrou. Sempre. Assim. E a E, Tina? e, eu, Fala, pode falar. e eu vi que eu tinha apego. Aí estou trabalhando. Apego? Tinha apego. Eu era pegada a uma crença dos meus ancestrais. Aí a espiritualidade convidou a encerrar esse ciclo, porque já tem que encerrar. Qual era o teu Muito apego? bom. Eu era insegura, minha família, as mulheres todas muito inseguras, aceitava menos pela insegurança. Então eu aceitava menos também. Não era o que eu queria de perfil de relacionamento, mas me colocava naquele lugar devido à insegurança. Uhum. Em algum momento você sentiu que se você não aceitasse, você poderia ser deixada de lado, rejeitada. Poderia caminhar para isso, mas nesse momento aí veio apego e insegurança ancestrais. Aí eu fui olhando todas as minhas mulheres, inclusive mãe, vó, todas se colocaram no lugar de inferioridade para ficar naquela situação, Uhum. com alguém naquela casa, sabe? Vítima, com alguém cuidando, essas coisas. Ao mesmo tempo, controlando todo mundo. É um monte, né? Aí vai desencadeando. Tina, o que que tu sente quando tu vê essa foto aqui? Representa que. Não tá. Apareceu agora. Representa que
tô morta por fora e dentro tô viva. Quando eu vi, sabe? Aham. A Aline escreveu ali que ela, para ela é uma transformação, né? A Bebel, o que que é para você, Bebel? Escreve aí se você não conseguir falar. E a Kate, o que que você sente, Kate, quando olha para essa foto, para essa carta? Tá desligado o teu som. O que que tu sente quando tu olha para essa carta aqui? Ativa o som. Ó, a Bebel é mudança, né? Transformação, mudança também, vai mais nesse sentido também, né? Gente, tudo que vocês falaram foi diferente do que o meu atendimento, a criança que eu atendi hoje falou. Eu já vou contar o que ela falou. Kátia, o que que representa para ti? Não tá saindo o teu som. Eu, eu só vejo lá dentro, só vejo a esperança mesmo, sim. Uhum, Lá no fundo tem esperança. né? O Aqui, ó. novo, né? E aí, O novo. a Silvana já falou, né? A Aline, a Aline já falou também, transformação. Então, a criança que eu atendi, ela falou que o arcano maior dela era a carta da morte. O meu arcano maior é o Hierofante, que é o que gosta de ensinar. Olha só onde que eu vim parar, né? E aí, a carta dela é da morte. Quando eu mostrei para ela essa carta, sabe o que ela disse para mim? Que essa carta representa Hum. uma mentira. O Olha que quê? uma mentira. Olha a interpretação que ela teve dessa carta. Ela estava falando da carta ou ela estava falando dela mesma? Entenderam? Ela estava falando dela mesma. Ela é uma mentira. Eu entendi o que ela quis dizer, né? Porque ela não consegue ser menina, não consegue ser menino, não se encaixa no grupo, não se vê pertencente a esse mundo. Para ela, ela é uma mentira. Foi tão lindo o trabalho hoje que eu fiz com essa menina, foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, o tarô, como terapia, ele é maravilhoso quando você pede para alguém ler a carta, tá? Vocês podem trabalhar muito com o tarô, tá bom? Gente, vamos fazer um envio de reiki agora para a gente ir indo para os finalmente. Segunda-feira vocês vão estar aqui comigo, às 7 horas. Sim. Convide as Uhum. pessoas para entrar no grupo. Ali no link Olha, da Jornada Ser Infinito, você pode enviar o convite também. Envia no grupo, nos grupos que vocês. normalmente, eu estudo na segunda-feira, mas essa semana não está tendo, então provavelmente eu vou estar sim. Então tá. E aí, lá no grupo Jornada Sem Infinito, tem um link que você pode enviar. Encaminha para os grupos que vocês sentem que tem gente que precisa, né? Para participar, tá? Vai participar. Então vamos lá. Vamos fazer o envio de reiki. Gente, eu ando com uma dor aqui, ó. Uma dor no lado direito. De digitação, sei lá. Tô bem tensa, tô cheia de nozinho. Preciso de Tá uma, bom. uma massagem. Preciso de uma massagem, uma acupuntura, uma ventosa, qualquer coisa que trabalhar aqui energeticamente o meu lado masculino, que eu acho que tá muito ativo, tá até pesado. Eu ando trabalhando pra caramba. Eu ando trabalhando Mas é bastante. bom, porque É bom. eu fiquei só com o meu lado feminino ativado. Com isso, o dinheiro some, né? Que o dinheiro ele vem para o masculino. E agora eu tenho que trabalhar no masculino porque o dinheiro para a feminina some, ela não ganha dinheiro. Então tem que só que equilibrar. É assim, ó, eu tô com o meu lado masculino bem ativo, mas o meu feminino também tá, porque eu tô vindo um monte de projetos. Eu tô com um monte de coisas assim que eu tô desenvolvendo. Tem tanta coisa legal assim que veio, sabe por que que começou a vir? Quando eu comecei a fazer aquela mesa radiônica da clareza mental. Gente, aquilo ali Hum, trouxe uma transformação para mim que eu não tenho nem palavras para dizer assim. Eu comecei eu a me ainda não tive conectar. oportunidade de participar. Ai, mas participa da próxima, é tão bom. Ontem a gente fez a da ativação da fluxo de vendas e clientes, aumento do fluxo de vendas e captação de clientes.
eu terminei a noite ali dizendo, "Pô, eu vou terminar a noite aqui com vocês, mas hoje, essa noite ainda, eu vou fechar mais uma venda. Vou fechar mais uma venda. Gente, eu terminei, veio uma aluna minha falando que queria participar do curso de limpeza energética de ambientes. Na mesma hora, eu só finalizei a live, ela veio conversar comigo. E aí, hoje de manhã, eu fiz mais uma venda de um curso de limpeza energética de ambientes e mais uma venda de uma mesa radiônica. Então, essa ativação, ela é muito boa, ela vai desbloqueando crenças e vai limpando a sua energia. Tanto que a gente começou numa vibração de 100 Hz e terminamos em 540 Hz, né? Então, assim, e hoje, uma moça que me procurou, ela veio, até hoje ela não tá, sabe por quê? Depois de tanto tempo sem cliente, ontem ela participou da mesa e hoje ela conseguiu uma cliente para o nosso horário. Bom, muito O bom. pêndulo dela caiu da mão dela hoje quando ela foi limpar o ambiente, estourou. E os papeizinhos que ela Nossa, tinha feito o reiki, que já estava queimado, voltou a pegar fogo, pegou fogo no palo santo que estava ali dentro e estourou o pote. Olha a olha, energia energia como tá pesada, hein? impregnada ali e paralisada. Então, as mesas, elas dão um movimento também na nossa vida. Então, é tudo vibração, né? Uhum. Então, já está tendo mudança. E hoje ela disse que acordou assim, muito inspirada, começou a trabalhar nos projetos dela, na sala dela, mudou o ambiente. Ela disse, meu Deus, Sabrina, eu tô com outra energia. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Ela estava muito deprimida, muito mesmo. Faz uma semana, faz o que, 4 dias que eu tô falando com ela. E ela já mudou. Ela disse que tinha se perdido. Ela assim, eu sou terapeuta, ela tem uma lista de coisas que ela trabalha. Ela assim, eu não tô conseguindo trabalhar com nada, eu sou terapeuta, eu tô deprimida. Eu não tô conseguindo. Ela até brigou comigo quando eu fui falar a primeira vez. Eu tava tentando vender um curso pra ela. Ai, você já ficou deprimida? Ela meteu a boca. Tá perdendo dinheiro. Aí depois ela pediu desculpa, né? E eu percebi assim, não, eu não tô levando pro lado pessoal, eu entendo. Ela tá em processo com família, tudo, né? Sim, eu entendi. É. E A gente aí, sente que não é a pessoa, que ela está sendo irradiada, né? é, e aí hoje ela acordou Dá para perceber. inspirada. Ai, eu me senti tão bem por ela, Que assim, eu bom, fiquei é feliz, bom, muito feliz. Mas é isso. maravilhoso. Vamos lá, então? Vamos fazer um. Quem quer um reikizinho aí pra dar uma energizada? Ah, eu quero. Ah, eu vou botar uma música. Eu vou ver se eu acho aqui da criança. Eu vi uma música tão linda da criança, até botei outro dia, mas não vou achar agora. Ah, então, aqui, peraí. Vamos botar da chama violeta, que o pessoal gosta? Estão ouvindo a música? Estão ouvindo a música? Não? Vou compartilhar. Eu não. Eu não tô ouvindo. Agora sim. Eu sou a chama violeta transmutadora. Eu sou a presença divina aqui e agora. Eu sou a chama Levando nossos violeta pensamentos em para Deus ação Pai, Criador de tudo, né? aqui e agora. Eu sou a riqueza e o amor de Deus aqui e agora. Eu sou a chama violeta. Eu sou ele, eu sou. Eu sou a chama violeta Não, Criador, peço autorização para aplicar a energia reiki a todo esse grupo, Jornada Eu Serifim, a todos sou a que estão aqui hoje, todos presença aqueles que já estão divina reverberando a aqui energia de Jesus, e todos aqueles que agora. vão receber, peço
autorização aos mestres superiores de cada um para que autorize a aplicação de mestre Auxílio, mestre Rovena, mestre Larion, mestre Sândia, toda a fraternidade branca, mestre Micaú, mestre Jesus, mestre essa proteção dos anjos, arcanjos, querubins, serafins que fecham o círculo em torno de nossa casa, de nossa família. Só por hoje eu me liberto da preocupação. Só por hoje eu me liberto da irritação. Só por hoje eu sou grata e humilde. Só por hoje eu realizo meu trabalho com honestidade. E só por hoje eu sou gentil e amável com todos os seres. Eu sou a presença divina aqui e agora. Eu sou a chama violeta em ação aqui e agora. Eu sou a riqueza e o amor de Deus aqui e agora. Eu sou a chama violeta. Eu sou ele, eu sou. Que essa chama vá transmutando todos os nossos medos, nossas inseguranças. Transmutador. Vá transmutando todo o nosso sentimento de rejeição, nosso sentimento de ter sido abandonado. Vá transmutando toda energia que não é condizente com a luz e o amor. Indo profundamente nas nossas memórias, na infância, limpando toda energia ferida, machucada. Transmutando na mais pura luz do Criador de Deus. Nossas memórias intransferíveis. Lá no ventre da nossa mãe, a gente se coloca agora lá dentro, no ventre da nossa mãe. Sentindo essa luz violeta irradiar por todo o nosso corpo, nosso coração, nossos pezinhos, nossas mãozinhas, nosso peito, nosso pescoço, nossa cabeça, irradiando, a gente vai se entrando agora numa bolha violeta dentro do útero da nossa mãe, toda energia. E por algum momento ela não pôde transmitir de forma elevada. Essa energia vai sendo transmutada e vai criando uma bolha rosa de amor e compaixão. Essa bolha vai chegando e vai penetrando em cada célula do nosso corpo com amor incondicional do Criador de tudo que é, da vontade. Sentindo essa bolha preencher todo o meu coraçãozinho de criança, de rosa, do amor incondicional. Eu vou sendo acolhida agora nos braços da minha mãe, que vai me acolher, vai olhando para dentro dos meus olhos, todo aquele amor que talvez ela não tenha conseguido expressar de forma com que você pudesse alcançar. Esse amor vai sendo expressado através dos olhos, do toque, da respiração tranquila, conectando coração com coração. Me sinto abraçada neste momento, no colo da minha mãe. Sinto aquele abraço reconfortante, aquele abraço que nesse momento eu sou acolhida constantemente nos braços da minha mãe, que me olha nos olhos e transmite todo o amor divino, toda a sua essência divina, sua luz, está sendo transmitida nesse momento através do seu olhar. Essa luz vai entrando no meu coração, uma luz rosa, e passando por todas as células, entrando toda a minha corrente sanguínea, a luz de amor incondicional, preenchendo toda a pequena partícula. Meu ser se irradia agora de luz rosa, do amor e da compaixão. Eu me sinto totalmente preenchida com o amor da mãe Maria.
Sinto esse amor irradiar por todo o meu peito, todas as minhas física, mental, espiritual e emocional são irradiadas nesse momento por uma luz rosa de compaixão. Eu me compadeço nesse momento por todos os sentimentos dolorosos da minha mãe. Me compadeço, me perdoo, me a perdoo por não ter compreendido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata por hoje ter a compreensão de que antes eu não tinha. Preenchendo todo o meu caminho de luz rosa, eu canei momento por uma luz mais bonito, mais belo. Eu vejo flores pelos meus caminhos. Hoje está por esse caminho. Eu sou a presença e o amor de Deus aqui agora. Eu sou a presença. Eu sou a essência divina do amor incondicional do Criador. Eu sou centelha divina. Eu sou o próprio amor. Eu sou preenchido com essa luz. Eu me permito sentir. Eu sou merecedora de todas as bênçãos, todo o amor, todo o carinho, todo o respeito que alguém possa me oferecer. Eu me liberto dos aprisionamentos, do controle, dos medos, inseguranças. Eu me permito viver neste momento extraordinário, essa conexão que eu tenho com a minha mãe. Me sinto acolhida em seus braços, reconfortada, protegida. Uma cachoeira de luz violeta vai descendo pela nossa cabeça, limpando. Permita sentir essa luz descendo pela sua cabeça, limpando. Gratidão, Deus, por me fazer canal limpo e purificado. Gratidão, Deus, por essa caminhada. Gratidão, Deus, por todas essas mulheres que estão dispostas a se curar e curar outras mulheres, outras pessoas. Eu peço a Deus que nos oriente da mais elevada jornada, da mais elevada forma, que as nossas palavras sejam conforto, que o nosso olhar seja aconchego, que as nossas mãos sejam cura, cura para nós, cura para os outros, para os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, para as pessoas próximas também, e às vezes são esquecidas no nosso dia a dia. Que possamos acolher os nossos semelhantes. Gratidão, Deus, por todos os processos difíceis que passamos até hoje. Sem esses processos não estaríamos aqui, evoluindo, aprendendo, crescendo.
Gratidão, Deus, por me permitir ser quem eu sou. Com as minhas falhas, com os meus acertos. E mesmo assim, me sentir amado, protegido. Gratidão, Deus, por todas as vezes que me atendeste, mesmo sem eu pedir. Gratidão, Deus, por colocares as pessoas certas na minha vida, no meu caminho, para que eu aprendesse, me desenvolvesse, crescesse. Gratidão, Deus, por todas as bênçãos que eu tenho diariamente na minha vida e que às vezes eu não valorizo. Meu teto, a minha cama, meu alimento, meu ato de respirar, me enxergar, me ver, falar, me sentir. Às vezes não valorizamos coisas que parecem pequenas, mas que na verdade são maiores bênçãos que nós temos. Que eu consiga sempre olhar para essas bênçãos antes de reclamar sobre qualquer coisa na minha vida, porque o que eu tenho de mais maravilhoso já me foi concedido. Respirando profundamente, sentindo toda essa energia, foi irradiando. Obrigada a cada uma de vocês por se permitirem sentir, dar um tempo para vocês. Esse é o tempo que vocês tiraram para vocês hoje. Tempo que você se permitiu não controlar, não apressar. Tempo que você se permitiu a descansar. Deixou coisas que pareciam prioridades de lado para estar aqui. Aqui você se mostrou merecedor. Se priorizou. Se colocou acima de qualquer outra coisa. Gratidão a todas vocês, respirando profundamente. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Traga muita luz para a vida de vocês, para a vida de seus filhos. Que a gente possa seguir junto essa jornada por muito tempo. Né? Que vocês possam ter uma excelente semana, resto de semana, e segunda-feira eu espero vocês aqui. Para a gente continuar a nossa jornada. Gratidão, Paulinha. Gratidão. Gratidão. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite. Boa noite, Bebel. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus.